Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que muitas pessoas têm: espíritos ou extraterrestres? Fica aqui com a gente, para a gente discorrer bastante sobre este assunto. Inclusive, eu vou te contar uma experiência pessoal minha. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra, pra variar. Estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down na high society. Você que já faz parte aqui do nosso canal, do canal Espiritualidade na Prática, já me ouviu dizer inúmeras vezes que a vida se estende por diversas dimensões, que a vida não se resume à vida que nós conhecemos na Terra. Isso já é sabido aqui para todos nós. A vida não se limita a esta encarnação. A vida do universo, a vida dos seres do universo. Então, se a gente começar a pensar a partir deste prisma, de que a vida não se limita à vida que há na Terra, o nosso olhar se amplia, a nossa mente se amplia. E o nosso conhecimento também, a nossa consciência também se amplia. Então hoje nós vamos olhar aqui se há realmente diferença entre os espíritos, aqueles que nós já conhecemos, e os seres extraterrestres, seres de outras dimensões, seres de outros planetas. Será que há uma grande diferença entre os seres? E que diferença é essa? Talvez você já tenha lido o livro, assistido o filme ou mesmo ouvido falar sobre Nosso Lar. O livro Nosso Lar, o filme Nosso Lar. Bom, se você já leu, já ouviu falar ou já assistiu o filme, você já sabe que Nosso Lar é um nome de um lugar, de um espaço que fica acima da Terra, onde espíritos se reúnem, uma comunidade, assim como nós aqui na Terra, onde há uma governança, onde há uma guiança, onde há espíritos trabalhadores, onde há recrutamento de outros espíritos, salvamento de outros espíritos, onde muitos espíritos são levados no período intervidas. O que é mesmo o período intervidas? Puxa aí pela sua memória. Período intervidas é aquele momento em que a gente vive entre uma encarnação e outra. Pois que desencarnamos, aguardamos em algum lugar, fazendo o quê? Descansando, em berço esplêndido? Não. Nos recuperando, aprendendo, trabalhando, produzindo, evoluindo, mas num outro espaço que não é o espaço terrestre, não é aqui encarnados. Então, neste período intervidas, muitos espíritos vivem no nosso lar, que fica acima da Terra. Este já é um espaço que nós sabemos que difere da vida que nós conhecemos aqui como encarnados, certo? Agora, já entendido o nosso lar como um espaço, nós vamos citar aqui um outro livro, Os Mensageiros. O livro também é de Chico Xavier. Deixa eu só fazer aqui uma parte. Nosso Lar, Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Mensageiros, também Chico Xavier, o médium, que psicografou, pelo espírito André Luiz. No livro Mensageiros, que aliás eu te deixo como uma dica aqui de uma excelente leitura, quando eu falo no livro, eu li há muitos anos, mas quando eu falo nele, é como se eu tivesse lido ontem. É um livro muito fácil, muito fluido, muito agradável de ler e que ensina muito, tá? Vai te ensinar muito sobre a espiritualidade como um todo. Então, no livro Mensageiros, há um trecho do livro em que é citada uma reunião que acontece entre os espíritos no nosso lar. Não no livro, no espaço nosso lar. Há uma reunião de espíritos e nesta reunião, espíritos, seres extraterrestres, seres
de outros planetas vão participar da reunião. Então perceba, seres de outros planetas, aqueles que a gente aqui resumidamente chama de ETs, são convidados a participar desta reunião no espaço Nosso Lar. Então aí a gente já começa a perceber, Chico Xavier escreveu isso, você vai ver, eu não lembro agora para te precisar, quando foi escrito o livro Mensageiros, mas você vai perceber que não foi de ontem. Chico Xavier não é de ontem. André Luiz não é de ontem. Então, a gente já tem essa ideia há muito tempo. Hoje está, vamos dizer, até na moda, hoje se fala muito. Por quê? Porque a nossa consciência está ampliando. Nós estamos ganhando capacidade consciencial de reconhecer vida em outros planetas. Estamos saindo daquela fase tão infantil que a gente pensa que só existe aqui, meu umbigo, tudo que existe é o meu mundinho aqui. A minha casa, minha família, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país, meu planeta, tudo meu. Só que não, né, gente? Existe vida no universo, vida além do que os nossos olhos possam alcançar, além do que a nossa consciência, que por ora está limitada, possa alcançar, de que o nosso entendimento, por ora limitado, possa alcançar. Mas é chegada a hora de um despertar, de um olhar mais abrangente, um olhar para o todo. Nós ficamos aqui na Terra esperando movimentos grandiosos, grandes aparições, como nós vimos nos filmes, ou então invasões extraterrestres, extraterrestres querendo dominar o mundo, dominar o nosso planeta. Essa ideia que a gente tem. E essa ideia que foi já incutida ali no nosso mental de que extraterrestres são uma ameaça, justamente para que haja o quê? Um domínio da massa. Quando eu acredito que existe vida além, eu vou querer conhecer mais, eu vou querer aprimorar este conhecimento e eu vou sair do domínio, aquele domínio de manada. Eu vou querer entender, eu vou querer pensar com a minha própria cabeça. Então, quando eu saio deste domínio de manada, e hoje a grande maioria está saindo, começa a ter um entendimento mais amplo, a perceber que a gente precisa aprender a conviver com o diferente. E a partir daí, a gente começa a reconhecer diversos tipos de vida, diversos seres, diversos espaços dentro de um universo tão grandioso que o qual nós vivemos, nós fazemos parte. E que nós somos um com este universo. Fazemos parte, o nosso somos um, não é somos um no planeta Terra, somos um universalmente falando. Perceba a grandiosidade disso, como ampliou agora. Se você pensava até hoje, somos um com o planeta, somos um universalmente falando. O que nós temos para hoje, para a gente pensar em seres extraterrestres? A nossa chamada aqui foi o quê? Espíritos ou extraterrestres? É mais nisso que nós vamos focar aqui hoje, mas de alguma forma geral e abrangente, nós vamos olhar seres extraterrestres, aqueles que têm se comunicado com maior frequência, aqueles que têm feito contato mais direto com muitos médiuns, médiuns de casas espíritas, médiuns de carreira solo, vamos dizer, aqueles que não fazem parte de nenhuma corrente espiritual, de nenhuma casa espírita, aqueles que trabalham com autônomos, vamos chamar, carreira solo, autônomos, médiuns que trabalham sozinhos. Também fazem contatos com seres extraterrestres. Temos médiuns umbandistas, assim como esta aqui que fala com vocês hoje, assim como eu, médiuns umbandistas que também têm contato com seres extraterrestres. Aqui a gente vai falar seres extraterrestres e espíritos só para pontuar. Já guarda essa informação. Quando a gente fala em seres extraterrestres, espiritualmente falando, dentro do trabalho mediúnico, nós estamos falando de seres que nos contatam com o objetivo de ofertar a cura.
Não aquela cura, simplesmente a cura do corpo físico, aquela que nós aqui buscamos, mas a cura da humanidade. A cura dentro da moralidade. A cura dos nossos pensamentos. A cura daquilo que a gente envia para a placa-mãe. Você já me ouviu falar aqui da placa-mãe? Que é onde ficam os registros de todos os seres? A cura energética daquilo que a gente envia para esta grade energética, para esta grande placa energética, para este grande centro de força que é capaz de captar toda a energia que a gente produz. A cura do lixo que a gente produz, da energia negativa que a gente produz. E como nós produzimos isso? Nós produzimos isso ainda com a nossa baixa vibração. E como que a gente baixa a vibração? Quando a gente entra naqueles processos de reclamar, daquele ego exacerbado, daquele ego que eu quero, porque é meu, e quando eu não consigo eu me frustro, e quando eu não consigo eu fico com raiva, e quando eu não consigo eu desconto no mundo, e eu gero um lixo energético, uma energia que vai deteriorando a grande placa-mãe, que vai atrapalhando o desenvolvimento universal. Então, estes seres que hoje se aproximam em maior número, trazendo maior visibilidade de si próprios, é para isso. Tentando nos trazer, tentando inserir no nosso dia a dia, na nossa vida, o quão grandioso é o universo e o quanto nós podemos colaborar ou prejudicar o todo. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma ideia de seres extraterrestres e qual o objetivo. Aí talvez você se pergunte, tá, mas todos os extraterrestres são bonzinhos? Todos são bem intencionados? Eu posso confiar em qualquer extraterrestre que se comunicar comigo? Aí agora nós vamos voltar para aquele princípio. O princípio o quê? Da afinidade. O princípio das vibrações. Se eu sou uma pessoa que sintonizo baixas vibrações, aquela pessoa que reclama de tudo, que está sempre incomodada, que está sempre maldizendo, que está sempre reclamando, é óbvio que eu não vou atrair um ser extraterrestre ou terrestre de vibração elevada. Naturalmente não, eu vou atrair um ser que está ali, ó, sintonizado na minha energia. Isso é básico, isso é ponto básico para qualquer atração. Seja um ser encarnado, desencarnado, até para atrair um ser animal, eu vou atrair de acordo com a minha energia. Um ser animal, eu digo um animal ainda, uma cobra, um pássaro, e a reação deste animal eu vou atrair de acordo com a minha energia. Então, o que eu vou pensar num ser de consciência um pouco mais elevada? E por falar em atrair, em ser atraído, em lei da afinidade, todo mundo aqui do canal já sabe, mas se você que está chegando agora ainda não sabe, eu tenho a honra de ter comigo um mestre espiritual, além do guia espiritual, que é o Pai Benedito, um mestre espiritual que eu carinhosamente chamo de mestre, que é o espírito Ramad. Este espírito me acompanha há muitos anos, me orienta. Grande parte do conhecimento que eu tenho, falando na parte espiritual, dentro da parte da psicoterapia, muito do conhecimento que eu tenho por meio, pelo incentivo, pela condução, pelo ensinamento incansável, paciencioso deste mestre tão querido, que me conduz, que me acompanha, que me auxilia, me tira dúvidas, me mostra com exemplos, muito inclusive da didática que eu tenho aqui, eu aprendi com ele, eu aprendo com ele diariamente. Eu sempre peço auxílio e então, nos momentos em que eu me conecto mentalmente, seja mesmo enquanto no meu dia, enquanto eu estou acordado, me conecto com ele e recebo intuitivamente, de forma natural, as mensagens, os ensinamentos dele.
Claro que há o meu crédito, há a minha participação, há aquilo que eu adquiri pelo meu esforço, tanto durante a vigília, enquanto eu estou aqui, eu estudo, quanto durante o sono, enquanto eu projeto minha consciência, me desdobro e vou a outros espaços estudar, trabalhar, aprender, servir, ser útil. E enquanto isso eu aprendo, sim, toda a bagagem que eu também carrego de outras encarnações, de outras experiências, também. Mas muito do que eu tenho, das elucidações que eu tenho hoje, de encaixar uma coisa na outra, de entender, isso aqui eu trouxe de uma outra experiência encarnatória, isso aqui foi num momento de desdobramento ou de projeção astral que eu tive ao lado do mestre e ele gentilmente me esclareceu, me elucidou uma situação. Então, muito do que eu tenho é com ele. E numa dessas andanças, numa dessas viagens, numa dessas projeções astrais, em que o mestre me convidou a deixar o meu corpo físico ali descansando e seguir ao seu lado, eu fui com ele para o interior de um laboratório. Olha só, esse dia para mim foi um dia atípico, foi um dia diferente. Eu sempre caminhei com o mestre por espaços como o nosso lar, por exemplo. Espaços umbralinos também, muitos, trabalhando em resgates, trabalhando ali na doutrinação, tentando conversar com seres que estão ali naquele momento umbralino, perdidos nos seus desesperos, nos seus desalentos. Em outros momentos em colônias com seres jamais equilibrados, em diversas situações, inúmeras, incontáveis mesmo. Mas esse dia foi um dia atípico, ao menos para minha memória agora, enquanto encarnada, foi um dia atípico, para mim foi diferente. Porque quando eu parti com ele, e tudo acontece assim muito rápido. Às vezes, quando eu retorno, eu tenho algumas falhas na memória. Então, a trajetória de quando eu saí até chegar, eu não guardei, eu já estava. É como no filme do Harry Potter, que ele usa a expressão aparatar ou desaparatar. Ele faz aparatar, ele se transporta de um lugar e está em outro. Assim acontece mais ou menos no campo espiritual. Saio daqui e estou em outro. E durante esta projeção foi assim, saio daqui e estou em outro. E neste momento eu estava dentro de um laboratório onde alguns seres trabalhavam um laboratório, como a gente imagina, aí como você imaginou um laboratório, seres trabalhando num laboratório. Não eram máquinas grandiosas, tudo era muito sutil naquele laboratório. Mas o meu espírito ali, dentro daquele laboratório, imediatamente reconheceu que era algo muito avançado. Para o meu olhar, era algo assim, eu me sentia ali intelectualmente, consciencialmente pequenininha dentro daquele laboratório. Uma criança, eu me senti num laboratório, literalmente. E o mestre ao meu lado, atento, apenas observando, e eu observando com os olhos, imagino meus olhos observando tudo, atenta até que é claro. Como eu disse, eu observava como uma criança. E quando eu estou ao lado do mestre, tudo que eu posso, eu pergunto. E às vezes eu faço até perguntas que uma criança faria. A primeira coisa que eu perguntei é: mestre, eu falo baixinho muitas vezes, o que a gente está fazendo aqui? E ele me diz, pacienciosamente, sem me olhar, ele me diz: observando. Ou seja, ele quer dizer, fique quieta. E eu me calo mais um pouco e pergunto novamente: mas mestre, por que nós estamos observando estes macacos? Aí nesta nem o mestre se conteve. Ele me olhou gentilmente e me disse: não são macacos. E continuou observando. E eu de novo: mestre, mas eles são macacos, eles parecem macacos. Ele me olhou gentilmente novamente e me disse: parecem, não são macacos. E de novo se colocou em posição de observação. E eu mais uma vez: mas mestre, eles parecem muito com macacos. E se eles parecem com macacos, ele me disse: eles não se parecem com macacos, eles se parecem
com os símios. Eles são seus ancestrais. E aí a gente interiormente faz aquela, entendi, só que não. E ali eu continuei, mas mestre, eles se parecem muito com macacos. Aí nem me deixou terminar a palavra macacos e me disse, Símios? eu disse, oh, tá certo, ok. Eles se parecem muito com símios. Se parecem, são seus ancestrais. Eu disse, tá certo. Esses meus ancestrais se parecem muito com símios. Por que que eles se parecem tanto assim? E eu ainda disse, com macacos. E aí o mestre só me olhou e eu disse, estes ancestrais que se parecem muito com símios, aquela que está ali já tentando evitar aquele leve puxão de orelha, só que ele nunca chega, o puxão de orelha, porque a paciência é algo assim. O puxão de orelha, ele ao mesmo tempo está o tempo todo como ele não está. É algo sempre nos trazendo, é um amor forte que nos traz sempre de volta para a direção, de volta para a atenção para aquilo que a gente precisa ter. Então o mestre me disse, observe, preste atenção. Nós estávamos ali para observar e não para eu trazer aquela enxurrada de perguntas infantis, que era como eu me sentia naquele momento. E aí, quando eu estou ao lado do mestre, eu me permito estar nesta posição de aprendiz, de quem pergunta, de quem quer aprender, e pergunto tudo mesmo. E pergunto da forma com que vem, da forma que eu sei perguntar. E o mestre me disse, observe atentamente, porque a explicação para tudo isso vai chegar depois, no momento exato em que você estiver pronta, em que você tiver capacidade de entender. Ou seja, ele me disse, muita infantilidade neste momento, eu não tenho nem como te explicar, porque a tua consciência neste momento não vai registrar, não vai assimilar, não vai conseguir assimilar dentro do propósito esperado. Talvez o meu espírito sim, mas o meu espírito ainda conectado ao meu corpo físico, precisando guardar informações precisas dentro da minha máquina cerebral, dentro daquilo que eu estou hoje, ainda não encontrava condições necessárias. Ainda estava ali sem a máquina ainda não estava com condições de registrar de acordo com o meu ego. Percebe que há um conjunto nesta formação de experiência. Não é só cérebro, não é só o ego, não é só espírito, não estão apartados, é um conjunto que forma aquilo que eu estou hoje. E aquilo que eu estou hoje ainda não estava pronta para receber esta informação. Então eu precisava ser apenas ali uma observadora, uma espectadora daquela situação. Quero fazer mais uma pergunta. Onde nós estamos? Ele me olhou com uma cara de como quem diz o que parece, onde nós estamos. Um laboratório. Mas, mestre, aí ele nem me deixou concluir. Nós estamos no interior de um laboratório, o que pode se chamar de uma nave. Acima da Flórida, nós estamos. Agora, preste atenção. E então nós ficamos ali, por muito tempo, como observadores, observando aqueles seres. Eu vou retratar. Eu até hoje não retratei, mas vou retratar os seres que eu vi. Ao menos um deles, a fisionomia, para que você entenda o que eu vi. Que estavam trabalhando ali dentro do laboratório. Eu fiz um primeiro ensaio já de seres que eu visualizei. E eu já tenho ele comigo. Também vou disponibilizar aqui para vocês. Um pequeno grupo já conhece esta imagem, mas eu vou disponibilizar aqui para todos vocês. Então, a partir daí, foi a minha primeira experiência. Ali eu entendi que eu estava ali em contato, eu estava observando seres extraterrestres, seres de outros planetas. Aqueles seres que trabalhavam tão compenetrados, eles praticamente ignoraram a nossa presença ali. Só que não, eles não nos ignoraram, eles sabiam, nós estávamos autorizados a estar ali. Mas eles tinham algo mais a fazer do que prestar atenção em nós. Então, desde que nós ocupássemos o nosso lugar, da forma como que deveria, que era de observadores, estava tudo certo. Estávamos autorizados a aprender ali, a entender o que estava acontecendo ali. E então,
Este foi o primeiro contato que eu tive. O segundo contato que eu tive, se a gente pode colocar primeiro, o segundo contato consciente que eu tive foi numa experiência de um curso de Reiki. Neste momento, no momento da meditação, eu tive novamente esta experiência de ver mentalmente, na tela mental, um ser desses de outro planeta. E depois disso, isso se tornou uma prática mais comum, de eu ver na tela mental, inclusive dentro dos trabalhos mediúnicos da nossa casa de Umbanda, de eu perceber a proximidade destes seres ali conosco no trabalho. Não apenas diretamente comigo, mas trabalhando individualmente, irradiando, se conectando intelectualmente, telepaticamente com outros trabalhadores dali e até mesmo com pessoas da assistência, pessoas que buscam o trabalho, se comunicando telepaticamente, auxiliando, ensinando, elucidando, trazendo respostas para essas pessoas que estão ali, atuando dentro do trabalho mediúnico, com todas as pessoas que estavam ali e inclusive se comunicando com guias espirituais que também atuam ali no mesmo espaço. Lembra do início desse vídeo? Se não lembra, depois, quando terminar, volta lá para entender o que eu digo. Eles se comunicando ali, em reunião, num trabalho mediúnico, em comunicação natural. Depois disso, quando começou a pandemia, logo no início da pandemia do Covid, lembra ali em 2020, quando estourou a pandemia? Logo que a gente soube da pandemia, antes de acontecer o lockdown, antes de as pessoas pedirem afastamento, antes de tudo, ali eu já recebi a indicação espiritual: feche as portas dos trabalhos. Essa foi a primeira indicação que eu recebi. E esta indicação foi por uma comunhão de guias espirituais com seres interplanetários. Ali eu recebi e antes de todo mundo entrar em lockdown, nós fechamos as nossas portas. Outras casas também podem ter tido a mesma prática. Talvez não tenham nem percebido a comunhão destes seres, mas também fizeram. No nosso caso, houve uma percepção. E seguida essa instrução de fechem as portas, a segunda foi: em breve todos vão ter a oportunidade de estar em contato com o vírus, todos vão se contaminar. Eu recebi aquela informação, não foi com pavor, eu recebi aquela informação como uma informação. Todos vão estar em contato com o vírus, através da vacina. Certamente era isso, não me foi dito isso, mas eu entendi, certamente será a vacina, isso nos primeiros dias. E é claro, eu comentei aqui com um pequeno grupo de pessoas, com as pessoas mais próximas neste momento. Depois disso, outra informação foi: em breve, e este breve pode ser meses, poucos anos, não vamos colocar aí anos, 10 anos, 50 anos. Em breve, a grande maioria das pessoas vai estar em contato direto com seres interplanetários. Contato direto. Eu posso imaginar deste contato direto uma materialização, eu posso uma comunicação telepática, uma comunicação, como a gente conhece a comunicação espiritual, que é praticamente uma materialização, mas não chega a ser a materialização carnal, uma materialização visual, para que a gente possa enxergar estes seres, assim como a gente enxerga outras pessoas. E também esta visibilidade maior, o que a gente chega a uma materialização, a algo palpável em terra, onde não vai haver mais a negativa, onde não vai mais ser possível duvidar da existência desses seres. E eu vou te confessar algo aqui, eu não sou uma pessoa estudiosa do tema, não porque em alguma instância da minha vida eu tenha duvidado, jamais, em tempo algum, eu tive dúvidas sobre a existência interplanetária. Para mim é algo tão simples, tão óbvio, imaginar que haja vida assim como nós vivemos aqui. Simples assim. Então não me surpreende.
Não me surpreende que haja vida. É claro que se eu cruzar na calçada um ser interplanetário e tiver uma aparência diferente da minha, talvez eu tenha a mesma reação que eu tive dentro da nave. Eu vou querer entender, saber, perguntar. A curiosidade, né? A curiosidade no sentido do conhecimento. O querer saber, o querer aprender, entender. É muito provável que eu tenha esta reação. Talvez você também. Agora, a reação de medo? Não. A reação de espanto? Não. Uma reação de, existe, que legal, estou te conhecendo. Assim como a gente cruza com um outro ser que vive em outro país. E aí a gente tem a oportunidade de conhecer, saber da cultura, dos conhecimentos, da língua falada. É assim quando a gente encontra pessoas de outro país. Pessoas, seres de outros planetas, é semelhante. E agora, sobre a malignidade ou a bondade destes seres. Assim como na Terra, a bondade e a malignidade, elas caminham ali, praticamente juntas. Em seres interplanetários, é claro que não necessariamente dividindo o mesmo planeta, assim como nós, existe a bondade e a malignidade. Existe a moral elevada e a moral lá embaixo. Isso não é uma prerrogativa nossa, dos terrestres, das pessoas encarnadas na Terra. Malignidade e bondade, ela está para todos. É como a energia está para todos, a gente faz dela o que quiser. Não existe energia boa e energia ruim, existe energia e a gente faz dela o que a gente quiser ou souber, puder fazer agora. Sobre extraterrestres é a mesma coisa. Seres bons, seres de baixa moral, em prática de baixa moral, que causam mal, que causam malefícios, que causam danos a outros seres. Vamos chamar assim, seres que causam danos, vamos chamar de bom e ruim. Vamos chamar de seres que por uma conduta de baixa moral acabam causando danos a outros seres e ao universo. Lembra que tudo fica registrado no universo? E agora aqui eu já faço uma parte e te deixo uma dica. Saber em que parte você está se conectando, com quem você está se conectando e o que você está enviando. Orai e vigiai. Se policiar sempre. Prestar atenção sempre no que eu penso, no que eu digo, no que eu faço. Não basta parecer, é preciso ser de fato. Não basta parecer ser uma pessoa boa e grata, é preciso ser. Eu não preciso aparentar algo, eu preciso de fato ser algo. Agora, espíritos ou seres interplanetários, essa é a nossa chamada. Nós estamos falando aqui de seres, espíritos, os espíritos encarnados na Terra. Não são, vamos dizer que nós não somos aqui terrestres. Nós não somos nativos da Terra. Na Terra, nós nascemos, mas nós não somos nativos da Terra. Todos nós somos extraterrestres. Somos espíritos advindos de outros espaços planetários. Mas nós somos sim uma mistura, que isso vai ficar para um outro vídeo. Mas espíritos e seres extraterrestres são sim, a gente pode dizer sim, que espírito é uma coisa só. Depende de onde este espírito vive. Se este espírito vive num espaço, num planeta onde ele não precisa de um invólucro carnal, porque perceba, para eu dizer encarnado, eu preciso estar animando um espírito de carne. Espíritos encarnados são aqueles que animam um corpo de carne. Para eu viver em outro planeta, eu não preciso necessariamente da carne. Então eu continuo sendo um espírito usando um outro corpo, um outro formato, um outro arquétipo. Lembra que eu sempre digo assim, o preto velho, ele não é necessariamente um preto e não é necessariamente um ancião, um velho, mas um espírito que assumiu este arquétipo. Assim é para todos os espíritos, de acordo com a evolução consciencial, com o grau consciencial, com a elevação consciencial, este espírito vai necessitar
de um veículo, vamos dizer assim, para existir e se comunicar, se transportar para existir mesmo, para ser, para estar em determinadas partes. Então, um espírito, seja ele habitante de um outro planeta ou hoje habitante da Terra, ele é um espírito. Eu ou você podemos ser do mesmo planeta, ou talvez de planetas distintos, assim como talvez você e seu melhor amigo, você é brasileiro, seu melhor amigo é um japonês, é inglês, é um australiano. Seu melhor amigo pode ser um ser interplanetário para você. Vocês são de planetas diferentes, mas são espíritos, são seres, mas consciências distintas em grau de elevação. No universo não há distinção. A distinção quem faz são os seres quando adotam personalidades. É a personalidade que distingue, não a essência do ser. Num próximo vídeo, eu venho aqui para contar sobre, após aquela experiência dentro da nave, qual foi o entendimento que veio, o que foi a explicação que o mestre disse, observe, observe, observe. E depois eu vou te explicar. É claro, hoje o entendimento já caiu como uma luva. Quando o entendimento chegou como algo, sabe quando a gente bebe uma água muito agradável, fresca, quando está com muita sede? É algo que simplesmente desce redondo, agradável. Assim chegou o entendimento para mim e assim eu vou passar para vocês aqui num próximo vídeo. Eu espero que tenha ficado claro o nosso entendimento. Espero que para você tenha clareado. Espero que tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, alguma questão acerca do tema, algo para nos contar acerca do tema, sobre as suas experiências, divide conosco. Divide aqui com a gente nos comentários. E se achar interessante, compartilhe este vídeo. Mas lembra sempre de deixar o seu joinha, para eu saber se você gostou do vídeo. É importante para mim o seu joinha. Lembra de deixar aquele joinha ali para mim. Eu agradeço sua presença, sua confiança e deixo aquele meu abraço de alma interplanetário. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra.